colocarem algumas perguntas aqui ao painel, que certamente estão disponíveis para vos responder. Eu ia fazer a primeira pergunta, mas já temos a segunda. Olá, muito boa tarde. Muito obrigada pelas vossas apresentações. Eu tinha uma pergunta em especial para o Inspetor João Paulo Ventura. A meio da sua apresentação disse uma frase muito curiosa que eu gostaria de ver esclarecida. Espero não me ter enganado. Disse o seguinte: os refugiados são invasores muçulmanos que nunca se vão integrar. Pode explicar? Obrigada. Se bem ouviu, já agora boa tarde, como está? Bem. Eu tive o cuidado de dizer que a expressão pertence a alguém com responsabilidades governativas do país. Bom, um comentário no que tange essa questão da educação. Bom, dizia eu que a frase ou a expressão foi publicada no Matutino Português, presumindo eu precedente de tradução, é de um chefe de governo de um Estado-membro da União Europeia, não é minha. Eu limitei-me a reproduzi-la. Muito obrigado. Muito boa tarde. Desde já queria dar parabéns à organização por este congresso e eu gostaria de colocar uma questão ao Dr. Anis sobre terrorismo. Durante a sua apresentação, o senhor professor disse que ataques contra militares, policiais, não é considerado terrorismo. A minha dúvida consiste no seguinte, por exemplo, durante o período da ETA, na Espanha, a ETA fez vários ataques à polícia espanhola. E também tem o caso mais recente que, creio que foi este ano, policiais iranianos sofreram ataque. Outro exemplo é também a questão da Índia. Alguns grupos terroristas paquistaneses atacaram policiais indianos e pelo menos foi considerado como um ato terrorista. Como é que o professor justifica isto? Muito bem. É hoje consensual entre os especialistas de terrorismo e os que elaboram que ataques contra polícias e contra militares são ataques militares ou guerrilheiros e não terrorismo. É evidente que há sempre as chamadas vítimas casuais e de civis, claramente, mas hoje em dia digamos, reserva-se para o ataque a civis não combatentes a definição de terrorismo. Porque, senão, às tantas, tudo o que é militar, a ação guerrilheira. Por exemplo, vamos falar na questão
da Angola. Eu fui oficial do Exército Português, e Angola, para além dos ataques, esses sim, de 61, lá nas fazendas e com katanas, que era da UPA, basicamente, o resto foram ataques de guerrilhas, né? O MPLA, na verdade, atacava o Exército e atacava, eventualmente, outras forças policiais. Quando atacam civis com combatentes, isso é terrorismo. É o que está estabelecido, não sou eu que estabeleci, né? Mas penso que os nossos amigos israelitas ficarão um bocado aborrecidos, porque há terroristas que atacam soldados ali em torno de Jerusalém, etc. Mas, na verdade, vamos reservar. E repare, todas as definições científicas têm que ter digamos, um entorno, uma circunscrição, porque senão tudo é terrorismo. Hoje em dia, com o ataque ao Alcochete, nós vemos que tudo que nos aterroriza não é terrorismo. Uma penhora de uma casa, o despejo, é tudo. Aterroriza-nos, mas não é terrorismo. Estão a ver? E, portanto, vamos ver ações violentas contra civis não combatentes, provocando mortes e feridos. É esta a definição que se estabeleceu e, em torno dela, nós ficamos. Ataques contra a polícia espanhola, contra o exército espanhol. Isso são ataques de guerrilha de uma organização que faz terrorismo, mas que, nesse caso, são ações de guerrilha, claramente, e militares. É o que está estabelecido. Penso que tem a sua vantagem, é de não se estender toda a ação militar e guerrilheira e se reservar para terrorismo, digamos, aquelas ações contra civis não combatentes. Antigamente dizia-se civis inocentes. Não há inocentes. Determinadas forças dizem que não, se ela pertence a este país, a esta religião, a esta cultura, não é inocente. Pronto, civis não combatentes. Ficou por aí. Atualmente, naturalmente, que estas definições depois podem evoluir, mas esta até regrediu. Regrediu e só se considera terrorismo a ação contra civis não combatentes. É o que está. Nada. Parabéns aos professores pelas exposições. Só um comentário em relação à última exposição, quando o senhor falou sobre uma educação para a paz desde a mais tenra idade, me lembrou bastante, traçando um paralelo com a experiência brasileira, onde, claro que aí não com esse recorte do terrorismo, mas mesmo nas comunidades e nas favelas, da mesma forma que os miúdos se vestem, os colocam como terroristas, nesse exemplo específico que o senhor trouxe, muitas vezes nas comunidades há um endeusamento da figura do traficante de drogas, né? E desde a mais tenra idade eles se colocam, desejam e aspiram essa carreira, o que já foi demonstrado diversas vezes, até mesmo, se pegarmos no cinema, o próprio filme Cidade de Deus, Cidade dos Homens, mostra muito bem isso. E eu gostaria de saber a opinião do senhor, como que se daria isso, no caso do Brasil, essa educação para a paz desde a mais tenra idade, ao mesmo tempo em que se reforça um discurso, como o senhor mesmo trouxe também na exposição, autoritarista e, de certa forma, que preza pela violência, não é? E quais seriam os desafios, se a gente for pensar nesse caso, para a realidade brasileira, no momento atual? Obrigado. Obrigado pela sua questão. Eu sei que, no vosso caso, já estão a ser feitos algumas ações de caráter social, correto? Nas favelas, penso é que não é o suficiente, ou seja, nós tínhamos que levar isso, porque, à semelhança do que eu disse na Palestina, se nós interrogarmos um desses miúdos, o que é que tu queres quando for grande? Quer ser traficante de droga, não é? Porque eles imitam o tio, o pai, o avô, que sempre fizeram isso. A solução é, efetivamente, nós introduzirmos a educação para a paz, não só nos miúdos, mas também fazermos, em relação aos adultos, pelo menos àqueles que forem presos e a outros que podem ser metidos em programas de reinserção social, o mesmo que se está a fazer com terroristas, que não foi aqui referido, mas eu refiro, que é a chamada desradicalização.
Se ler alguma coisa sobre a Jessica Stern nos Estados Unidos, que foi uma das precursoras internacionais disso, é, digamos, de tirar da cabeça dos terroristas, nesse caso dos traficantes, todas essas ideias pré-concebidas que eles fizeram a vida toda, que eles assimilaram a vida toda. Portanto, isso é um trabalho de chamada inclusão social, que de facto deveria ser a nível das escolas, mas também dos estabelecimentos penitenciários e sociais. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns ao painel, foram excelentes as apresentações todas. Eu tinha duas perguntas para dois dos participantes. Uma é para o Sr. Tenente-Coronel. Saber se nos membros do clube se são parte empresas que façam parte da atividade portuária marítima cá em Portugal e se nesse contexto se o vosso relatório faz alguma referência a isso, faz alguma análise, se faz parte das vossas conclusões, das vossas análises, das vossas considerações. E outro era para o Sr. Inspetor João Paulo Ventura, era se as PNR, as listas de PNR, se está prevista a inclusão na circulação dos navios cruzeiro no território nacional. Em França, que tem um problema grande de segurança, ainda não estão incluídas. Estão a prever, mas eles estão com alguns problemas legais, jurídicos, para incluir pós-navios cruzeiros, porque não foram previstas no início. E, portanto, eu repetia, mas... Obrigado. Não se faz referência nenhuma direta à intervenção, à atividade marítima especificamente, mas refere-se nas áreas que referimos, nas áreas funcionais que referimos aqui, nomeadamente na área da fraude e o risco que há sempre, em caso exista, ao nível da proteção da informação, ao nível da cibersegurança, principalmente, mas não como uma atividade funcional. O espírito da diretiva vai, para já numa primeira fase, no sentido de cobrir apenas o transporte aéreo. É evidente que existem outras vulnerabilidades noutros tipos de transportes. Estou a pensar no transporte ferroviário, por exemplo. Ainda recentemente tive a ocasião também de uma intervenção num grupo de trabalho que está sob a tutela da GNR, que é o RailPol. Estivemos a analisar com vários parceiros europeus a extrema, e está aqui o exemplo do Thalys também, que tive a oportunidade de mostrar, a extrema vulnerabilidade a que está sujeito também o transporte ferroviário, porque as pessoas fundamentalmente entram sem qualquer tipo de controle. Obviamente que haveria todo o interesse em estender, há sempre a tensão entre os direitos, liberdades e garantias e os dispositivos e mecanismos de segurança que é necessário introduzir. Não podemos ter, como diria a velha sabedoria popular, sol na eira e chuva no naval. Portanto, há sempre alguma coisa que se perde pelo caminho, mas com certeza que a observação tem toda a pertinência. Muito obrigado. O Sr. Professor Anes está aqui a colocar uma questão muito rápida. Do que eu disse, é evidente. Eu fiz parte, fui oficial miliciano no quartel-general da região militar de Angola, 5ª repartição, ação psicológica. Propaganda contra propaganda. Exato. Como disse o general Loureiro Santos, foi aí que o meu amigo aprendeu a malandrice toda. Mas, na verdade, o MPLA era um grupo guerrilheiro. De vez em quando podia fazer ataques terroristas contra civis, mas basicamente era um grupo guerrilheiro. Fazia emboscadas, golpes de mão, etc., àquilo que nós controlávamos e às nossas tropas. Portanto, convém dizer, nós chamávamos terroristas ao MPLA, mas não era. Na verdade, era um grupo guerrilheiro, basicamente. Não quer dizer que a UPA fazia às vezes, mas, enfim, é só para esclarecer. Bom, com esta história do passado, há muitos anos, talvez 100, 200 anos, não? Há 50 anos. Eu queria terminar agradecendo uma vez mais a assistência, agradecer ao professor Jorge Bassal Gouveia pelo convite que fez também ao SCOT para poder estar com este painel, agradecer a todos os intervenientes que colocaram questões
para que se pudesse esclarecer as apresentações que foram realizadas. Temos, penso que, uns minutos de intervalo para a apresentação do livro. É assim? Muito bem. Portanto, pedia-vos o favor de não abandonarem as instalações, mas ficarmos ali pelo átrio para termos depois a sessão de encerramento. Muito obrigado a todos e um bom encerramento.